Fala, meus amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cantinho Botafoguense, o nosso espaço humilde em preto e branco. Pós-jogo, né, pós-empate de Botafogo e Santos, frustrante empate, resultado decepcionante, mais uma partida aquém do que esperamos, né, mais uma demonstração do quão risível é essa temporada do Botafogo. E se não bastasse o que nós vemos, né, durante os 90 minutos, ou que nós vimos, para ser bem específico, da partida de ontem, para variar, as entrevistas coletivas do Ancelotti pós-partida são tão ou ainda mais irritantes, né? E ontem ele deu mais uma declaração, no mínimo curiosa, beirando o tragicômico. Falou principalmente sobre a escolha dele pelo Nilton ao invés do Gabriel Bahia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, até porque eu acho que o problema vai muito além do David Ancelotti. Vou tentar dar uma recordada para vocês, mas não sem antes pedir aquela colaboração para vocês, né, cara? Se vocês gostarem dos nossos conteúdos e tudo mais, deixem o joinha, o like, que é muito importante. E, claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dê essa moral também, se inscreva, seja membro, convide seus outros amigos botafoguenses para abrilhantarem ainda mais o nosso negócio. Mas, pois bem, meus amigos, ontem, sem o David Ricardo suspenso, sem o Marçal, que para variar sentiu mais um desconforto muscular aleatório e de repente, né, todo mundo imaginou que, enfim, o Ancelotti escalaria o tal do Gabriel Bahia na sua real posição para enfrentar o Santos. E o que o treinador botafoguense escolheu, optou? Ele preferiu improvisar o Nilton, cara, que não pode sair do time jamais. Então o Nilton jogou de zagueiro e no meio do campo retornou o Danilo fazendo parceria ali com o Marlon Freitas. E mais uma vez o Gabriel Bahia sequer entrou na partida, ele que, juntamente com o Barbosa, era o único zagueiro disponível, né, para a partida de ontem, tirando, obviamente, os jovens da base que, porventura, estavam lá para compor elenco. Perguntado ao final da partida, o Ancelotti explicou, né, que o Gabriel Bahia tem jogado bem e tudo mais, tem treinado bem, só que ele tem a má sorte que o treinador não botou ele para entrar em campo ontem. Falou, inclusive, em terceira pessoa, o nobre Ancelotti, né, inovando cada vez mais, né. Bom, beira o ridículo, isso é um deboche, né, mas debochar da torcida do Botafogo já é algo absolutamente comum para eles, nada acontece. E nada vai acontecer com o Ancelotti, claro, meus amigos. Mas eu quero ir um pouco além, porque muita gente alega, né, que a questão do Gabriel Bahia é questão contratual, que se ele jogar tantas partidas, o clube vai ser obrigado a contratá-lo. Mas aí, como até o Márcio alertou no nosso pós-jogo de ontem, por que o contrataram ainda? Qual é o receio? Qual é o medo? Se o cara for bom, não vale a pena a gente investir? Sabe-se lá como. Afinal de contas, o caos financeiro não é minha, culpa não é sua. Quem nos colocou nessa, que resolva. Ou realmente a impressão, o desejo deles é que o cara seja ruim para justificar as não entradas. E se for isso, qual foi o motivo da sua contratação? Se é para não jogar, quando for o caso, então busca alguém da base, que nunca entra também. Então o Ancelotti, mais uma vez, debochou do torcedor, mas maior deboche do que isso, meus amigos, é o que eu vou recordar para vocês, que é exatamente 19 dias atrás, para ser mais preciso, no dia 8 de setembro deste ano, o nobre Gabriel Bahia foi oficialmente apresentado pelo Botafogo e estavam ao seu lado o Alessandro Brito e o Léo Coelho. Os dois homens fortes do futebol estavam ao lado do Gabriel Bahia na sua apresentação oficial. E eu vou recordar com vocês aqui quais foram as declarações desses dois seres supremos da gestão do Botafogo, cara. Primeiramente, começando pelas palavras do Alessandro Brito ao anunciar o Gabriel Bahia. Hoje a gente está na apresentação do Gabriel. Acho que é importante destacar uma vertente do clube, da SAF, de que a gente sempre busca dar oportunidade, seja para staff, atletas, e o Gabriel foi escolhido agora por nós para estar junto com o nosso elenco, com o nosso grupo. Estamos fazendo um contrato de empréstimo junto à Volta Redonda. Agradecemos ao clube, à Volta Redonda, Patati, Patatá, seus agentes e ao Gabriel. Então, seja bem-vindo, Gabriel.
Dizer que o clube está aqui para dar uma oportunidade. Sabemos que a sua trajetória não foi de Série A, de alavancar em grandes clubes, e se o Botafogo abre a casa para isso, para você ir junto conosco. Beira a bizarrice, afinal de contas ele está afirmando que o cara vem para ter oportunidade. Beleza. Não bastasse o Brito vir com essa, logo em seguida aparece o digníssimo Léo Coelho com algo bem próximo. Palavras, aspas para o Léo Coelho. É um prazer ter você aqui, Gabriel. Obrigado por topar o desafio, por sua família. A gente sabe do trabalho que fizemos buscando jovens promessas, atletas a nível de performance imediata. Muitas das vezes essas promessas ou esses atletas ainda não conseguiram performar em Série A, mas a gente já pôde ter esse objetivo, ou seja, já pôde ter essa meta cumprida em outras ocasiões, em outros atletas. A gente tem certeza de que será assim também com o Gabriel. Até pela semana que ele já fez trabalho, está adaptado, já está adaptado aos colegas, à própria cidade. Então, quero agradecer muito ao Gabriel pelo desafio, ao Volta Redonda por ser parceiro e que a gente tenha muitos bons frutos com o Gabriel aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom, se os dois homens fortes do futebol receberam assim um rapaz, fizeram questão de anunciá-lo, garantindo, prometendo que ele já estava ambientado, treinando bem e que era a primeira oportunidade ele vai ter, é inaceitável que na coletiva pós-jogo de ontem o treinador fale o que falou e esses dois caras mesmos, né, que hierarquicamente são superiores, aceitem passivamente. Como assim? Eu acho que deveria ser, no mínimo, uma obrigação do Coelho e do Brito chegarem para o Ancelotti e falarem, não, irmão, você tem suas convicções, mas, porra, nós contratamos um zagueiro, eu estou imaginando, eu, Rodrigo, que você avalizou o reforço e você não escala o cara. Primeiro, que não custa lembrar o seguinte, o Gabriel Bahia veio como quarta ou quinta opção, então tudo isso que foi falado pelos dois dirigentes é balela. Não houve pesquisa, não houve acompanhamento, absolutamente nada. O Botafogo levou não atrás de não de outros clubes tão pequenos quanto o Volta Redonda por outros jogadores. Foi mais uma contratação na base do desespero e na base do planejamento de merda. Isso é um fato incontestável. E assim continua. E por fim, além do absurdo de a gente ver todo mundo sendo escalado improvisado para não entrar um cara que foi contratado, teoricamente, para entrar em campo nesses casos de emergência, de urgência, é a torcida simplesmente aceitar. A indignação é muito pequena, muito branda. As pessoas ainda acham normal apenas falar, porque é contrato, não pode ter sequência, senão a gente vai ter que comprar e o clube hoje está falido, não tem dinheiro. Porra! Então a gente deve exigir ainda mais uma resposta desses caras de por que contrataram então. Obviamente não estou afirmando, longe disso, mas eu tenho a liberdade, a licença poética para imaginar ou para suspeitar que tem outras coisas por baixo do pano. E, poxa, confesso para vocês que numa gestão profissional, tudo que eu queria ou imaginava era que certas contratações e negociatas seriam em caráter bem diferentes do que estávamos acostumados na época do amadorismo, cara. Pelo visto, não. E continua não acontecendo absolutamente nada com os principais responsáveis e envolvidos. Eu repito, Gabriel Bahia não tem culpa de ser ruim. E aqui eu posso sim afirmar que ele é ruim, apesar de, na única partida que ele foi colocado aí às pressas e no fogo, contra o Fluminense, nem fez uma má partida. Mas se ele não joga, é porque ele é ruim. Se ele vê David Ricardo, Marçal, Newton atuando improvisados na sua vaga, é porque ele é ruim. Porque se ele fosse bom, azar. Era para o contrato ser ativado imediatamente e o Botafogo contratar. Afinal de contas, foram esses dirigentes mesmos que falaram que já estamos trabalhando no planejamento para 2026. Acredita quem quer, meus amigos, porque para mim está muito evidente que continuam
mentindo e fazendo o torcedor de otário. Diretoria, treinador, e nada vai mudar. Não por menos, essa temporada é essa vergonha que nós estamos vendo. O Botafogo não é um clube sério, continua não sendo um clube sério. E eu digo mais, as perspectivas para 2000. A dica musical de hoje tem muito a ver com o tema proposto. Se liga aí, meus amigos. E aí, meus caros, em homenagem a Léo Coelho, a Alessandro Brito, trago essa dica musical aqui, ó, que tá no descritivo desse vídeo, diretamente do Rio Grande do Sul, cara. A banda Tequila Baby, com esse álbum que eu gosto muito, Lobos Não Usam Coleira. E por que eu escolhi esse álbum hoje, meus amigos, para compartilhar com vocês no descritivo desse vídeo? Após vocês deixarem o joinha e se inscreverem no canal. Porque eu estou compartilhando uma música em particular, a faixa Fala Demais. E eu só estendo, eu tiro do singular, colocando pro plural, meus amigos. Falam demais. Senhores Léo Brito, Léo Coelho, Alessandro Brito, até mistura esses dois, cara, de tanta tanta raiva que eu tenho. Falam demais, falam bonito, são preparados para isso, mas ó, trabalho efetivo em 2025, pouco se viu, e o que se viu é péssimo. Discorde quem quiser, é livre, cara, para pensar diferente. Essa é apenas a minha opinião. Eu quero saber a sua, não precisa concordar de maneira alguma, mas eu quero saber o que você pensa a respeito dessa bagunça e de mais esse ato tragicômico dessa gestão esportiva do Botafogo em 2025. Comente aqui e a gente volta em qualquer outro vídeo. Valeu? Saudações sempre alvinegras.